Olá, galera! E aí, como vocês estão? Como passaram da aula anterior? Espero que todos estejam super bem, tá, pessoal? Só lembrando vocês que a cada aula a gente tem uma atividade para ser entregue, tá? E essa atividade, o prazo dela sempre vai contar 2 dias após o lançamento da aula, tá? Então, a aula de ontem, que foi dia 2, a gente tem até dia 4 para entregar, dia 4 até meia-noite, 11h55, tá? E a aula de hoje também vai ter uma atividade, hoje é dia 3, então a aula de hoje vai ficar até dia 5, até as 11h55 para ser entregue, tá? A atividade. Só lembrando vocês, para vocês não deixarem o tempo passar, para não ficar atrasado. Beleza, pessoal? Bom, antes de começar a aula de hoje, pessoal, eu queria fazer uma correção é, que tem lá naquele arquivo Leia-me, tá? No plano de aula, a aula de ontem era a revisão, que nós já fizemos, e a aula de hoje nós já começaríamos falando de renascimento, tá? De acordo com o arquivo que eu forneci para vocês. Mas, na verdade, pessoal, um tema foi pulado. A gente ainda vai falar sobre edificações da Idade Média e depois a gente vai falar do Renascimento, tá? Então, a aula de hoje, lá naquele arquivo, seria Renascimento, mas, na verdade, a gente vai precisar falar antes das edificações da Idade Média. Beleza? Bom, então bora começar, pessoal. Já pega aí sua água, seu café, seu caderno, abre o Word, abre o bloco de notas para já anotar as dúvidas e presta bastante atenção que a aula vai começar agora, tá? Bom, pessoal, então a gente vai falar das edificações da Idade Média, tá? A gente vai falar sobre as características, o contexto histórico, quais são os tipos, tá? Porque não existe um tipo só de estilo de Idade Média, existem vários tipos, tá? Vamos então só relembrar onde a gente parou. Até esse momento a gente viu lá a história da arquitetura na pré-história, depois a gente foi para a Mesopotâmia e começou a ver, né, um estilo muito mais avançado de construção do que na pré-história, mas ainda sem muito uma civilização, uma coisa tão assim imperiosa, né, uma coisa grandiosa. E aí veio o Egito, né, que era uma civilização super avançada, que gostava de mostrar poder e mostrou aquelas construções incríveis, né? E sempre focando assim na religião deles, no faraó, no Deus, né, que eles consideravam na terra, encarnado. Lembre-se que as construções eram focadas como túmulos, né, na questão do Egito. Então tinha essa parte da religião sempre politeísta, sempre ali colocada assim à frente da arquitetura. E aí, logo depois, né, a gente começou a ver as construções clássicas. E aí, lembra, a gente falou do Gregório e do Romário, a gente viu a diferença entre os dois irmãos gêmeos, que são semelhantes, mas quando você começa a conversar, você vê várias diferenças entre eles. Então, vamos relembrar um pouquinho, né, a arquitetura clássica grega, aquela coisa perfeccionista, aquele estudo das coisas sempre como ciência, filosofar. Lembra também que eles trouxeram, né, a ágora, que era para as pessoas se encontrarem, começou a ter assim um pouquinho de urbanismo ali envolvido. E aí veio os romanos, né, que pegou toda aquela arquitetura clássica grega, mas eles inventaram um arco e trouxeram algo assim muito grandioso para mostrar o tamanho do império deles. Lembra que os romanos, né, são conhecidos por ter guerreado muito, por ser guerreiros, né? Então tudo era muito voltado para essa coisa. Lembra dos gladiadores, do filme Gladiador, do Coliseu, tá? Então tudo isso para vocês dar uma retomada em tudo que a gente viu até agora, e agora a gente vai chegar nas edificações da Idade Média. Uma coisa muito importante, pessoal, que marca a Idade Média é o cristianismo, porque até um momento, até onde a gente viu ali em Roma, Roma ainda não era o centro do catolicismo, tá? Roma ainda era politeísta, ainda adorava vários deuses, tá? E todas essas sociedades que a gente viu até esse momento da arquitetura, elas ainda eram politeístas. Então, os lugares onde elas
as coisas que elas faziam de construção era dedicado a todos os deuses que elas tinham, né? Lembra os faraós, lembra aí os gregos, os romanos, tudo era muito dedicado aí à religião politeísta. Mas aí surgiu o cristianismo, tá? E não muito diferente assim das outras religiões, eles usaram a arquitetura para poder expressar a grandiosidade dessa religião, né? Para poder trazer mais visibilidade na sociedade à religião, o poder da religião, tá? Então a gente vai ver como que isso foi dividido agora. Então vamos entrar realmente no assunto que é edificações da Idade Média. Então, pessoal, um contexto histórico, né? O que a gente considera como arquitetura medieval? Assim como a arquitetura clássica tem a arquitetura clássica grega e tem a arquitetura clássica romana, na arquitetura medieval a gente também vai ter vários tipos de arquitetura, tá? Então a gente tem a arquitetura bizantina, carolíngia, otoniana, românica e gótica, tá? Nessas aulas, né, na nossa disciplina, nós vamos falar das principais, que é a arquitetura bizantina, a românica e a gótica, tá? Então vamos relembrar um pouquinho do que a gente aprendeu em história lá na escola, tá? Então a Idade Média, ela teve um tempo de cerca de 10 séculos, tá? Que foi do século V até o século XV depois de Cristo. E ela foi conhecida como a Idade das Trevas, tá? Foi um período que a Igreja Católica ela acabou se confirmando como uma instituição não só religiosa, mas política, tá? E foi a época que teve a queda do Império Romano. Então lembra aquele Império Romano de guerreiros que fazia o Coliseu, que colocava os gladiadores e tinha um poder tremendo? Então, não durou muito, caiu. Então teve a queda do Império Romano e aí surgiu o Império Sacro-Romano Carolíngio, tá? Ao mesmo tempo, lá na Turquia, que hoje é Turquia, né? Na época não era Turquia, surgiu o Império de Bizâncio. A gente chama de Império Bizantino, tá? Então a Constantinopla, que é hoje a Turquia, ela foi tomada depois pelos turcos otomanos, tá? Mas a gente vai conhecer agora como Império Bizantino. Então, por que essa época era conhecida como Idade das Trevas? Bom, pessoal, era uma época que a pessoa morria muito fácil. Então, as pessoas passavam fome, as pessoas viviam mendigando coisas do império, né, do governo deles na época. E a Igreja Católica, ela se confirmando como instituição religiosa e política, ela também botava muito medo nas pessoas, para poder tentar controlar mesmo, tá? Essas pessoas. Então, assim, é aquela época que as pessoas compravam um pedaço do céu, né? Elas davam dinheiro para ter certeza que elas iam para o céu e, ao mesmo tempo, assim, para fazer parte da alta sociedade. E quem não conseguia fazer isso era simplesmente excluído, tá? Então é uma idade muito difícil, a Idade Média. Por isso que quando a gente fala que algo é muito antepassado e tudo mais, a gente fala, nossa, isso aí é muito medieval. Mas por causa disso, porque é muito ultrapassado, né? E aí, imagina uma época dessa em que as pessoas vivem com medo, tá? Que por qualquer coisa você é enforcado, por qualquer coisa te matam, por qualquer coisa você vai para o inferno. Então, era uma época que as pessoas viviam com medo. Imagina então como que uma arquitetura dessa época tem que se expressar. Porque até o momento a gente tem uma arquitetura que quer se expressar como gloriosa, né? Ela quer se expressar como uma coisa que traz glória, que traz felicidade, que traz religiosidade, espiritualidade. Mas imagina se esse tipo de arquitetura que a gente viu até agora conseguiria expressar uma idade que é conhecida como Idade das Trevas, tá? Então, se eu pedir, desenha uma casinha que expressa as trevas, expressa a Idade Média, o que será que você vai pensar? Então, é o que a gente vai ver como que o pessoal se virou na arquitetura nessa época, tá bom? Mas uma coisa muito interessante, pessoal, é que
No Império Bizantino, que é onde é a atual Turquia, tinha uma pegada um pouco mais diferente, tá? Lá a Idade das Trevas não ficou tão assim aparente, porque eles tinham um jeito bem diferente de levar as coisas. E aí vocês vão até conseguir perceber a diferença na arquitetura disso, tá? Então vamos começar aqui pela arquitetura bizantina, tá? Então a capital, que é na época Constantinopla, hoje a capital é Istambul, ela se tornou uma referência de civilização, tá? E centro do cristianismo. Então, pessoal, quem gosta de história sempre vai ver essa cidade aí, porque pensa que era, sei lá, não sei, a Brasília aqui do Brasil. Tipo, um lugar novo, com uma civilização avançada, com uma boa qualidade de vida, tá? E acabou se tornando que sei lá, para muitas pessoas hoje talvez considerem Roma como um centro do cristianismo, ou às vezes Jerusalém, é a mesma coisa para a época, tá? Então, o que caracterizava essa época? Nós tivemos uma febre das construções de igrejas, tá? Então, imagina, o cristianismo, pessoal, era muito novo naquela época. Vou até retornar aqui para vocês repararem. Ó, 5 anos depois de Cristo. Então, 5 anos depois de Cristo, imagina 5 anos, sei lá, depois de qualquer coisa que aconteceu. É muito recente, tá, para a época. Então, as pessoas ainda estavam abraçando o cristianismo. E a igreja precisava trabalhar para que isso acontecesse, né? Para que o cristianismo se estabelecesse. E quando eu falo igreja, pessoal, eu quero dizer as igrejas do cristianismo. Então começou uma febre de construção de igreja, uma febre de mostrar o poder da igreja para as pessoas e fazer com que as pessoas queiram fazer parte daquilo, tá? Ver uma coisa maravilhosa, grandiosa, bonita, cheia de ouro, cheio de arte, para que as pessoas queiram fazer parte daquilo. Então começou praticamente uma competição de qual igreja é mais bonita, das basílicas, tá? E também muitos estudos para conseguir técnicas de construções novas, porque qual que era a ideia? Quanto maior, melhor. Quanto maior, mais visível. Quanto maior, mais grandioso. Então, na época, as pessoas não sabiam ainda como construir uma coisa tão alta, tá? Construir um prédio, imagina, muito difícil, ninguém tinha essa tecnologia. Então, eles tinham que tentar inventar técnicas que possibilitariam que essas construções fossem cada vez mais altas, tá? Então, se lembrem que a altura é aquela coisa de buscar, né, o céu, buscar Deus, cada vez mais próximo do paraíso, mais próximo de Deus. Uma outra coisa muito legal que não existia até o momento eram os mosaicos vitrificados, tá? Vocês vão ver que nesse momento a igreja ela tenta negar de toda maneira o que existia até aquele momento, que era as religiões politeístas. E as religiões politeístas eram caracterizadas por adorar imagens, né? Por adorar as estátuas. Lembra as estátuas que eu mostrei para vocês, que eram super parecidas com os seres humanos e tudo mais? Né? As igrejas politeístas, elas adoravam esses tipos de deuses. E para tentar ir contra isso, a igreja cristã, ela veio com os mosaicos e baniu de vez as esculturas até aquela época. Hoje nós temos, o cristianismo tem, né, as esculturas, aliás, os católicos, né, não vamos generalizar, mas até aquele momento não, até aquele momento o que eles fizeram para diferenciar foi criar os mosaicos vitrificados, tá? Então, os ícones que eles chamavam eram as pinturas sacras feitas sobre madeira. Então, surgiu como arte para pôr dentro da arquitetura, das construções, em vez de pôr esculturas, surgiu as pinturas sacras, que contavam as histórias, tá? E no século VI, tem um rapaz, um cara muito ambicioso, que se chama Justiniano I. Ele vai revolucionar a construção da igreja, tá? E ele vai fazer a construção de uma igreja muito famosa, de uma basílica muito famosa no mundo todo, que é a Hagia Sophia, tá? Eu vou apresentar para vocês agora a Hagia Sophia,
Mas antes de eu passar o slide, eu quero que vocês tentem imaginar o que é essa igreja Hagia Sophia, tá? Pensem no que eu falei. Tem um cara que ele é muito ambicioso, que ele quer, lembra da competição das igrejas, ele quer fazer a igreja mais top, tá? Ele quer que tenha aquela igreja assim que fala, ó, foi Justiniano primeiro que fez. Sabe, Justiniano? Foi ele que fez. Ele quer ser o cara mais top do top. Então, imagina que tipo de igreja vai ser construída, tá? Antes de eu passar o slide. Será que vai ser aquela igrejinha bem pequenininha? Vai ser uma coisa mais assim espiritual e tudo mais? O que você acha, tá? Então, pensa o desafio que o cara tinha de construir essa igreja e aí o cara foi lá, né? Vou passar aqui para vocês verem e pá, construiu a Hagia Sophia. Isso aqui, pessoal, isso aqui tudo é uma igreja, tá? Então, olha só o tamanho disso. Olha o tamanho disso. E às vezes, para quem é mais católico, olha para essa igreja e o que te lembra, tá? Essa igreja. Não lembra lá acho que é a catedral, né? Da Nossa Senhora Aparecida, que tem aqui no estado de São Paulo. Não lembra um pouco? Então, olha isso, pessoal. É muito legal e entender que isso aqui foi feito 6 anos depois de Cristo. Então, é muito assim interessante pensar que naquela época alguém conseguiu construir algo tão alto, tá? Para a época e com tantas coisas avançadas. Nada do que a gente está vendo aqui é parecido, sabe, com o que a gente viu até agora. A gente consegue notar algumas influências, né? A gente vê os arcos, a gente vê essas torres que lembram pilares, mas são coisas muito diferentes de tudo que a gente viu. Então imagina isso aqui para a época, deve ter sido algo muito badalado, deve ter sido algo, nossa, vou lá ver a Hagia Sophia, cara. Porque a pessoa queria dar um rolê só para ver a Hagia Sophia. Imagina na Idade Média que você tá lá, não tem nada de legal para você ver, tem um negócio desse, super bacana, tá? Então, deixa eu só voltar aqui que eu pulei no slide, só para vocês entenderem como que o Império era grande, tá? Então aqui, ó, nós temos a Constantinopla, foi o primeiro lugar que o cara pegou. E aí, olha só, tudo que tá em vermelho e tudo que tá em verde é tudo do Justiniano, tá? Então imagina, as mulheres queriam casar com o Justiniano, porque ele era o cara do Borogodó, ele pegava tudo. Ele era um cara que conquistava tudo. Olha aqui, pessoal, a Itália, ó, a bota da Itália aqui em Roma. Tudo isso era da Constantinopla. E para mostrar todo esse poder, imagina, o cara tem tudo isso, tem tudo isso de terra. O cara é tipo o rei do gado. Tem tudo isso. Como que ele vai mostrar o poder dele? Ele vai lá e constrói uma igreja dele, tá? Uma coisa muito legal mesmo. Então, vou mostrar um pouquinho mais da igreja da Catedral da Santa Sofia, vocês podem falar também. A gente fala Hagia Sophia. Então, olha só que interessante. Então, o que é interessante notar em relação à construção da catedral? Que ela tem algumas influências. Lembra que eu falei? São bem sutis, mas ela tem algumas influências do helenismo, que na verdade é a influência grega. A gente vê essas colunas com os capitéis decorados, que veio lá da arquitetura grega. A gente vê uma influência românica e romana também. Vocês vão ver que tem uma diferença entre românica e romana. A gente vê aparecer os arcos, que foram os romanos que inventaram. A gente vê as abóbadas, vê algumas cúpulas de concreto. Tem muita arte envolvida, mas nesse momento eles não vão mais utilizar as esculturas, eles vão fazer as imagens coloridas e sem textura, que são imagens lisas. E o espaço interno que tem nessa catedral, ela vai ter uma cúpula central e uma semicúpula, que vai tornar aquilo lá bem maior o vão lá dentro. Eu vou mostrar uma imagem para vocês verem como que é que funciona, tá? Então aqui, pessoal, só tem um quadro, tá? Para vocês conseguirem entender o que eu acabei de dizer, que são as 3 influências que gerou a arquitetura da Hagia Sophia. Então a gente tem o orientalismo,
Nós temos o cristianismo e o helenismo, que vocês podem já ligar na questão assim da arte grega, que foi tudo que influenciou a arquitetura da Hagia Sofia. Então, ó, pessoal, tá vendo essa parte aqui, ó, de dentro? Isso aqui não tem vão nenhum, aliás, desculpa, não tem coluna, tá vendo? Não tem nada que sustente um vão tão grande que fica super livre. Como que isso é possível? Gente, isso não é possível nem assim, nem hoje em dia tem engenheiro que não consegue fazer isso, arquiteto, tá? Esse local aqui é a nave principal. Olha aqui, aproximadamente 76 por 33 metros, tá? De vão livre. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que não tem nenhum pilar aqui segurando, tá? Imagina ter isso aqui sem nenhum pilar para segurar o telhado. Como que isso foi feito? Com os estudos que eles tiveram, eles descobriram que a cúpula, se eles colocassem a cúpula com semicúpulas, isso aqui não precisava de pilar. A carga ia ser distribuída sem precisar de nenhum pilar aqui embaixo. Bom, eu vou voltar nessa parte um pouco da cúpula, mas antes, uma coisa interessante do interior da Santa Sofia é que ela é muito rica em detalhes. Imagina, o Justiniano, quando ele construiu, ele queria mostrar o poder dele. Então, lógico que ele usou tudo do bom e do melhor. Então, vários materiais preciosos, como um mármore, ouro, pedras caras, tá? Muitas cores para poder assim, deixar tudo muito colorido. Vocês vão ver, pessoal, que vai se diferenciar muito com as outras construções da Idade Média. Né? Eles querem buscar luz, eles querem buscar uma coisa colorida, traz assim uma coisa bem diferente do que vocês vão ver depois, tá? As paredes, pessoal, eles pintavam com ouro, tá? Com azulejo colorido, então era uma coisa muito assim que ninguém tinha, uma coisa muito cara, tudo para mostrar todo esse poder. E uma coisa que ele começou a trazer, mas que depois a arquitetura gótica vai dar aquele tcharam, é o jogo de luz e sombra. Porque na época, pessoal, lógico, não existia energia elétrica, né? Tinha que se virar com vela, mas a ideia, né, era que, assim, que pudesse trazer o máximo de iluminação natural possível. Então, eles tentavam fazer com que a arquitetura pudesse trazer essa iluminação natural sem precisar ter que ficar acendendo vela de manhã, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês mais alguns detalhes. Então, olha só essas fotos aqui, que bacana os detalhes que são trazidos. Olha a altura do vão. Se vocês não estiverem conseguindo enxergar muito, pessoal, posso até aumentar aqui um pouquinho? Tem uma foto melhor. Mas dá uma procurada no Google, vê as imagens assim com mais detalhe para vocês conseguirem ver como que é bacana. Olha só, isso aqui é uma foto lá daquela nave principal, da pessoa olhando para cima. Olha a altura disso, olha o tamanho disso tudo sem ter nenhum pilar aqui no meio para sustentar. E olha como que é iluminado, sem precisar acender nenhuma vela, sem precisar acender nenhuma lâmpada. Ele fica super iluminado e tem um jogo de luz e sombra muito legal, o tom dourado, né? Muito bacana. E aqui, pessoal, voltando na parte da estrutura. Então, o que que eles descobriram? Que se eles colocassem, tá, uma cúpula em cima de outra semicúpula para outra semicúpula, esse peso da cúpula maior ia passando para uma, que ia passando para outra e finalmente chegava no pilar, tá? Então, foi dessa forma que eles conseguiram avançar na questão do vão livre. É um conhecimento que, na verdade, a gente traz até hoje em dia para ser usado. Então, olha que bacana esse avanço. E aqui, ó, pessoal, mais uma foto para vocês verem. Essa aqui é uma foto, né, acho que é uma das mais atuais que tem. E olha só como que é o jogo de luz. Olha como que ela é enfeitada, né? Assim, até um exagero, assim, você fica sem saber nem para onde olhar de tanta coisa
bonita que aparece, ó. Muito bacana. Hoje em dia, a Catedral de Santa Sofia, ela não é mais cristã, tá? Depois de um tempo, a cidade de Constantinopla foi tomada, e aí agora ela é islâmica, tá? Mas ela é aberta para visitação mesmo assim, e tá lá, assim, coisa mais linda até hoje, ó. Coisa muito legal. Beleza, pessoal? Então, isso aí é a arquitetura bizantina. A gente vai passar agora para a arquitetura românica. E eu quero que vocês percebam como que é diferente, pessoal. Muito diferente mesmo. Então, pessoal, o que que é interessante pensar da arquitetura românica? E vamos lá, pessoal. A arquitetura românica e a arquitetura romana é totalmente diferente. Não venha me falar, professora, arquitetura românica, aquela dos romanos que são guerreiros. Não, pelo amor de Deus, gente. Românica é outra coisa da Idade das Trevas, tá? Não tem nada de clássico, não tem nada de perfeitinho nela, não, tá? Então, não confundam, tomem cuidado em relação a isso. Ela vai ter uma influência de Roma, mas ela não vai ser chamada de romana. Ah lá, até o professor está confundindo. Então, vamos lá, pessoal. O que tem que entender de contexto histórico da arquitetura românica? Foi o ápice da Idade das Trevas, tá? Então, o que é o ápice da Idade das Trevas? Muitas cidades eram saqueadas, muitas cidades eram destruídas, tá? Existiam muitos povos que eram assim bárbaros, que eram essa tribos dos godos, eles eram selvagens, eles matavam todo mundo, sabe? Mata todo mundo. Chegava e matava todo mundo, não tava nem aí, saqueava a cidade e tinha muitos ladrões, muita coisa perigosa, violência no auge, tá? Então, olha só já a diferença do contexto para aquilo que a gente estava vendo ali, que era a busca mais de poder do que essa questão de medo e tudo mais, tá? E a arquitetura românica, ela vai ter uma influência da Roma antiga, então ela vai ter o que como influência? Vai ter uns elementos estruturais mais maciços, sabe? Mais fortes, mais pesados. E ela também vai usar as abóbadas e os arcos romanos. E a arquitetura românica é o último estágio antes de entrar a arquitetura gótica. E mais uma coisa antes da gente passar para o último slide, grava esse nome aqui, ó, tribos de godos, que já já a gente vai falar sobre isso. Então, tribos de godos, já já vamos falar sobre isso, tá? Então, quais são as principais características da arquitetura românica? Ela tem solidez e simplicidade, tá? Ela vai ter um vigor mais militar, ela vai ser uma construção austera, uma construção pesada, vai ter muros maciços, poucas janelas. Eles vão usar muito o arco, tá? E uma coisa que vai chamar muita atenção vai ser a substituição dos tetos de madeira pelas abóbadas de berço. Quando a gente falar em abóbada de berço, já lembra de arquitetura românica. Qualquer imagem que você vê que tem uma abóbada de berço é arquitetura românica. Já já vou mostrar para vocês uma foto para vocês conseguirem identificar. Então, eles vão ter umas plantas que a gente chama de mais longitudinal, que quer dizer o quê? Que é mais comprido do que alto. Nesse momento, eles estão buscando muito por altura, uma coisa muito, sabe? Eles querem uma coisa um pouco mais comprida. E eles têm a questão de monumentalidade, mas, pessoal, não vai ser que nem a Hagia Sofia. É uma coisa para mostrar mais, assim, segurança, força, proteção. Porque lembra que eu falei, é o ápice da Idade das Trevas. É como nós mesmos. Se a gente mora numa cidade perigosa, você vai ficar fazendo porta de vidro virada para a rua, você vai fazer várias janelas e portas, tudo abrindo para o lado da rua, você vai fazer sua casa bem fininha, você não vai pôr uma cerca elétrica, tudo depende do lugar, certo? Se você está num lugar perigoso, você não vai ter coragem de deixar sua casa totalmente aberta, né? Porque você sabe que você pode ser roubado e tudo mais. E na época a arquitetura românica se comportou dessa forma, era uma época muito perigosa.
Não dava para fazer uma construção muito levinha, porque ela podia ser atacada a qualquer momento. Não dava para fazer várias janelas para ter super ventilação, porque um monte de ladrão podia entrar pelas janelas e matar todo mundo. Então, ela teve que se comportar dessa forma como uma forma assim de proteção mesmo para a época. Então, ó, pessoal, reparem, essa aqui é a arquitetura românica. Então, percebam como que ela é muito mais, é, como pode dizer, muito mais simples, né? Ela não está buscando a dor, ela não quer ser bonita. Ela quer ser forte, ela não quer deixar que ninguém entre nisso aqui, tá? Olha só, isso aqui é uma Notre Dame. Depois vocês vão ver a Notre Dame lá de Paris e vão até se assustar com a diferença aqui de uma para outra. Percebam como que ela passa aquela visão pesada, né? Você olha e já pensa, nossa, que pesado, que bruto, né? Uma coisa sem delicadeza, assim, mesmo que tenha os detalhes, não parece, parece um castelo, né? Para tentar mesmo trazer aquela impressão de tipo, ó, não dá para entrar aqui, é muito difícil. Olha só isso aqui, ó. Esse aqui, pessoal, ele até exibe mais detalhes do que o outro. Isso aqui é a Catedral de Pisa, tá? Se vocês são mais curiosos, lembra daquela torre de Pisa que é torta, que todo mundo tira foto, que engraçado? Então, fica ali do lado, tá? Então, olha como também é uma coisa assim mais simples, não é muito cheia de detalhes, uma coisa mais branca, né? Mais assim para tentar trazer algo mais pesado mesmo. Olha esse aqui, por exemplo, ó, como parece um castelo, para não deixar ninguém ficar invadindo nenhum lugar, tá? Não tem mais tantos vãos, tem umas janelinhas, mas não é uma coisa assim exorbitante, é tudo o que é necessário mesmo, porque lembre-se, a arquitetura românica não quer ser bela, não quer ser a mais bonita, que nem lá o Justiniano queria da catedral dele. Ela quer ser forte, quer se proteger, tá? E aqui, ó, pessoal, lembra que eu falei da abóbada de berço? Então, a abóbada de berço é isso aqui, ó. Ela tem realmente um formatinho de berço. Ela é lisa e segue dessa forma. Vocês vão ver que depois vai ter outro tipo de abóbada, mas que não é dessa forma aqui. Tem um pouquinho mais de detalhes, tá? E uma coisa bem interessante em questão de técnica construtiva, porque na parte da arquitetura que a gente viu agora, lá na Hagia Sophia, nessa parte a gente viu que eles avançaram em relação às técnicas construtivas para altura, né? Então eles fizeram aquela cúpula central para conseguir mais um vão maior, né? E uma altura maior também. Aqui na arquitetura românica eles vão surgir com um contraforte, né? Então o contraforte é como se fosse uma estaca, um pilar a mais que eles colocavam do lado de fora da construção para que todo o peso que está vindo carregado da abóbada de berço fosse levado para ela para ter mais assim estabilidade, tá? Então, com uma parede tão grossa, tudo feito de pedra, imagina o peso que isso não ficava. E como que faria para isso aqui se manter de pé, para isso aqui se manter forte, até quando tivesse algum ataque. Então, o que que eles fizeram? Inventaram um contraforte. Então, até aqui, ó, tá vendo? Dá para enxergar os contrafortes passando do lado, ó. Vocês conseguem ver que ele quer proteger ali pelo lado de fora. Nenhum está muito evidente, tem uns que são mais evidentes, tá? Mas lembre-se desse contraforte porque ele vai ser um precursor para uma outra técnica que vai ser usada logo mais à frente, beleza? Bom, pessoal, e aí a gente chega na arquitetura gótica, tá? Não lembra que eu falei para vocês, ó, lembra desse nome, tribo dos godos, né? O que era a tribo dos godos? Eram aqueles selvagens que atacavam as pessoas e tudo mais, que era bárbaro, era bruto, era austero. Então, o nome que veio de gótico surgiu a partir dos godos, tá? Mas isso só foi chamado mais para frente, depois que a arquitetura gótica já existia, mas era meio nessa referência dos godos de ser algo austero, de ser algo forte, de ser algo assim, que dá até medo, né? De tão assim, grotesco às vezes que é. Mas vocês vão conseguir entender como que é. Então, a arquitetura gótica,
ela vai nascer na Baixa Idade Média, né? Então é quando começa a ter o comércio novamente, tá? Tem uma mudança que acontece dentro da cidade, porque o centro já não é mais o campo, começa a ter um processo maior de urbanização, o centro das coisas, das pessoas, o centro de interesse passa a ser a cidade, tá? E as principais características que você vai ver nessa arquitetura vai ser a verticalidade. O que é a verticalidade? É tentar fazer a construção o mais alta possível. E essa verticalidade está associada ao quê? A proximidade com Deus, proximidade com os céus, proximidade com a divindade, tá? Uma outra característica que vocês vão perceber é que a nave sempre acaba sendo cortada pelo transepto, tá? O que é nave, professor? Eu não estou entendendo nada. Bom, pessoal, a gente já vai ver uma plantinha aqui e eu já mostro para vocês. Mas a nave, pessoal, é aquela parte central da igreja. Para quem costuma ir em igreja católica, talvez entenda melhor. Eu acho que é mais fácil eu mostrar uma planta baixa. Já eu mostro para vocês. Só guardem essa informação que já a gente vai usar. Tá? E as inovações. O que teve de inovação na arquitetura gótica? Então, lembra que na arquitetura românica a gente teve o arco de berço, tá? Na arquitetura gótica a gente vai ter o arco ogival. Vocês vão ver a diferença. Só de bater o olho vocês já vão conseguir ver a diferença. Outra coisa é a abóbada de nervura, que é quando tem o encontro desses arcos ogivais. E a gente vai ver também o arco botante, que já vou mostrar para vocês. Mas o conjunto dessas inovações foi o que possibilitou que a arquitetura gótica tivesse verticalidade e iluminação, porque a arquitetura gótica vai brincar muito com o jogo de luz e sombra, tá? Eles vão fazer uso da luz e sombra na arquitetura para poder, assim, não só deixar o espaço iluminado, mas para brincar também com essa parte de espiritualidade, tá? Então, vou passar aqui para vocês. Então, olha só essa abóbada aqui, pessoal. Isso aqui que são os arcos ogivais, tá vendo que tem uns encontros, né, de vários arcos saindo? É muito diferente desse arco aqui, ó, que é muito mais simples, ó, tá? E lembrem-se que eu tinha mostrado para vocês ali do contraforte que surgiu na arquitetura românica. Olha só, a arquitetura gótica foi lá e copiou também para parte dela. Mas ela não quis fazer igualzinho. Ela foi lá e surgiu com ela o arco botante, que é como se fosse esse braço que sai daqui para fora, tá? Por que isso aqui está saindo? Por que surgiu um arco botante? Só porque eles queriam deixar bonito? Não, porque tá vendo que a gente tem a abóbada aqui em cima, então isso aqui tá fazendo peso aqui em cima, certo? Isso aqui vai achatar essa parte. Para deixar isso aqui firme, eles colocaram um contraforte na extremidade, ó, nas duas extremidades, e fizeram um arco botante para segurar lá em cima. Então isso aqui se mantém mais alto, consegue dar mais altura para as igrejas góticas, e ao mesmo tempo tem essa estabilidade, fica bem firme, tá? Então, ó, pessoal, olhando dessa forma aqui, o que é a nave? A nave é essa parte central, ó, tá vendo? Da igreja. E o que a gente fala, ó, pessoal, a arquitetura gótica sempre é cortada por um transepto. O que é isso? É que as igrejas góticas, elas sempre parecem uma cruz, tá? Sempre vai ter essa parte aqui da nave central e lá na frente vai ter uma outra parte cortando assim para conseguir fechar uma cruz, beleza? Então, quais são os elementos mais típicos da arquitetura gótica? A gente tem uma fachada com 3 arcos, geralmente. A gente tem a presença dos vitrais, tá? Então, isso é bem interessante, as rosáceas. Vocês vão ver como que é lindo os vitrais e as rosáceas, e é o que mais brinca assim, em relação à luz e sombra. Todos esses vitrais rosáceos, eles vão ter uma função religiosa, vai ter uma função decorativa e vai ter a função de iluminação, de trazer o divino, sabe? Nessa época já começa a ter presenças de esculturas.
E essas esculturas elas vão trazer expressividade para a religião, vai trazer características humanizadas, que é meio que a gente viu lá na arquitetura clássica, e vai ter uma desvinculação da arquitetura. Então, vai ter um pouco mais humanização e mais realismo, tá? Então, vou mostrar para vocês isso na íntegra. Então, olha só, essa fachada é a Catedral de Notre-Dame de Amiens, que é na França. Então, ó, vocês vão perceber que dá até para confundir uma igreja com a outra, de tão parecido que uma acaba ficando com a outra. Geralmente a gente acaba tendo esses 3 arcos, tá vendo? Na frente, ó, da igreja. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de rosácea, é um vitral redondo que parece uma flor mesmo, e fica muito bonito quando bate o sol, a iluminação lá dentro. Pessoal, uma coisa muito assim, talvez vocês não percebam tanto, mas olha o tamanho das pessoinhas do lado dessa igreja. Olha como ela é alta. Para a época, era o prédio maior que existia no mundo, coisa mais assim, assustadora mesmo. Então, lembre-se, né, não sei se vocês gostam de historinhas de criança, mas tem a história lá do Corcunda de Notre Dame, que ele subia até a torre mais alta para ir lá tocar o sino, então era numa igreja dessa forma aqui, ó, de Notre Dame. Olha só essa outra, Catedral de Notre Dame de Reims, que é na França. Olha aqui, ó, os arcobotantes, como que eles aparecem, ó, segurando ali em cima. Então, olha como é enorme também. Essa parte aqui é a parte dos fundos e a parte da frente é muito parecida com aquela outra parte que a gente viu, com essa aqui, ó. Ó, a Catedral de Notre Dame de Paris. Então, olha aqui os arcos botantes também aparecendo, ó. Tá vendo? Ó a rosácea, ó. 2 rosáceas. E isso aqui, pessoal, nem é fachada. A fachada é essa parte aqui da frente, ó. Essa parte que tá aqui do lado direito. Mas a fachada é extremamente parecido com aquele primeiro que a gente viu. E olha só os vitrais e as rosáceas. Olha só como que é bonito quando bate a luz. Isso aqui, pessoal, dá um efeito muito legal dentro da igreja. É um jeito que eles acharam assim de trazer um tipo de iluminação diferente, que é aquela iluminação que eles chamam do divino, para trazer o divino para dentro da igreja, tá? E uma coisa que é muito famosa, né, em relação às catedrais góticas, principalmente Notre Dame de Paris, são as gárgulas, né? As gárgulas, eles acreditavam que eram como se fossem protetores, né, da igreja e tudo mais. E olha só como que era uma coisa macabra, né, as coisas que eles utilizavam. As estátuas, pessoal, é muito assustador mesmo ver as estátuas. A questão de Liszt perdeu a cabeça, sabe? Foi, como fala? Esqueci o nome. Tiraram a cabeça dele e aí olha só como fizeram a estátua dele. Então é uma coisa assim para botar medo mesmo. É o temor, né, na questão da religião. Mas as gárgulas, pessoal, muita gente pergunta, mas qual que é o sentido das gárgulas e tudo mais? Tem a parte assim, né, mística, que é falar, são os protetores, ou para falar assim, que o diabo está sempre olhando, tá? O diabo está sempre na espreita, por perto. Mas na verdade, em questão de técnica mesmo, as gárgulas elas acabam saindo água delas, tá? Então quando chove que acumula água, elas acabam jorrando a água, essa é a parte, a função estrutural delas. Beleza, pessoal? Então, essa é a aula de hoje. Me desculpem ter levado tanto tempo para fazer a aula, ó. Deu 45 minutos. Me desculpem mesmo, vou tentar ser um pouco mais breve nos próximos, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, corre agora lá no fórum de dúvidas para me perguntar. Se não tiver dúvidas, vai lá, dá uma olhada no material teórico e depois já dá uma olhada nos exercícios, já façam os exercícios, tá? Para não ficar nada acumulado. Qualquer coisa, estamos aí. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.